Pessoal, boa tarde. Eu vou dar início à nossa reunião, lembrando que a mesma ficará gravada para os membros do ProTreino que não estiverem presentes na tarde de hoje, eles poderão acessar todas as informações, ok? Então eu vou, como sempre é de costume, eu vou colocar aqui um roteiro para que a gente possa guiar toda a apresentação e, ao final, algumas dúvidas que vocês tenham, a gente vai respondendo via bate-papo ou mesmo, depois da apresentação, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês uma tela. Aí vocês me confirmam aí na reação se vocês estão visualizando a tela. Estamos vendo sim. Bom, então vamos iniciar, tá bom? Eu espero que vocês estejam, nesse momento, todos bem. E vamos dar andamento, né, cumprindo esse calendário suplementar do nosso projeto de treinamento físico total. Nós vamos para a nossa terceira reunião ordinária, né? E a partir da pauta que eu enviei para vocês, nós vamos esclarecer todo o andamento das atividades que vêm sendo realizadas pelo ProTreino. E, como eu falei, ao final a gente vai esclarecer possíveis dúvidas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a pauta que foi enviada. Então, essa pauta, ela traz como conteúdo a retificação da Instrução Normativa 02 de 2020. Eu não sei se vocês recordam, mas... Boa tarde, Eric. Tudo jóia? Boa tarde, professor. Bom, mantenha o microfone desligado, Eric, exceto quando tu for falar alguma coisa, tá bom? Se puder desligar por aí, o senhor desliga, que faz tempo que eu mexi aqui, eu estou meio desatualizado. Tá, joia. Pronto, tá ok. Então, assim, como eu havia iniciado, nós tivemos na nossa segunda reunião a apresentação da Instrução Normativa 02 de 2020. Essa normativa, ela trouxe como tema central as readequações dos projetos de extensão que estavam vigentes nesse edital de 2020. Como vocês sabem, desde o mês de março, nós iniciamos um período de pandemia e os projetos eles tiveram que sofrer alterações na sua proposta inicial. Aqueles que se adequassem iriam continuar normalmente e aqueles que não conseguissem, eles iriam, a partir de um comunicado do coordenador, eles iriam pedir cancelamento. Então, foi recomendado que todos os projetos fizessem correções, as devidas correções necessárias, para que pudessem se adequar a essa nova realidade. E o ProTreino não foi diferente. Então, na reunião passada, foi colocado a normativa e nessa nossa nova reunião, eu vou apresentar para vocês algumas modificações que foram publicadas, né, nessa normativa 02 de 2020. Então, eu vou falar sobre isso. A gente tem como pauta também as modificações que o ProTreino teve que fazer para se enquadrar nesse novo perfil solicitado, né, e necessário para o atendimento com a comunidade extensionista. E aí nós vamos falar um pouquinho do andamento do projeto nesse calendário suplementar. Nesse ponto, eu vou querer ouvir o Igor, que é o nosso bolsista, e os demais voluntários e voluntárias que queiram colocar alguma coisa. Eu vou deixar esse espaço aberto para vocês. Em seguida, a gente vai falar sobre a avaliação das atividades que nós estamos promovendo
e outros assuntos que se façam necessários. Então, essa é a nossa pauta. Eu espero ser muito objetivo com vocês, para que essa tarde nossa seja produtiva, seja eficiente e para que a gente não perca o nosso tempo com pontos que são irrelevantes, certo? Bom, então, a pergunta inicial é: quais foram as modificações na normativa 02 de 2020, da PROEX? Eu já adianto para vocês que algumas delas já tinham sido ditas por mim naquela última reunião, e essa retificação, como a gente pode colocar, ela tem muito a ver com a argumentação que foi feita pelos coordenadores extensionistas e pelos próprios bolsistas que participaram daquela reunião que foi promovida pelas coordenações da extensão, e a partir de tudo que foi colocado naquela última reunião, eles fizeram algumas retificações nas normas que nós vamos agora entender, certo? Então, essa retificação, essa correção, foi muito baseado nas necessidades e nas demandas atuais que foram colocadas pelos extensionistas. Então, eu vou mostrar para vocês, e eu vou ser bem direto, como coloquei para vocês. Onde vocês estão vendo em vermelho, percebam que foram pontos que foram suprimidos, tá certo? Dessa nova versão da normativa 02. Então, onde está em vermelho, são parágrafos que foram excluídos, tá certo? Da normativa vigente para os projetos de extensão. Então, percebam que, sobre a divulgação das ações, uma das preocupações dos extensionistas é que, nesse novo momento que a gente está passando, e de atividades remotas e de coisas novas, e muitos de nós ainda não tínhamos vivenciado, inclusive os próprios professores, coordenadores da extensão, foram pegos de surpresa do ponto de vista de ter que ofertar um novo serviço ou um novo tipo de atividade adequado a uma realidade à distância. O termo mais correto, podemos falar, remoto. Então, o nosso próprio projeto, se nós formos pensar na origem da nossa proposta, era difícil de imaginar como é que a gente poderia continuar prestando o serviço que nós estávamos prestando sem poder estar na nossa sala de musculação ou mesmo no ginásio de práticas integrativas. Então, no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei muito preocupado em como que eu iria continuar com o ProTreino sem que eu pudesse estar com vocês, sem que nós pudéssemos estar na universidade e tampouco com a nossa comunidade, com os nossos alunos e alunas. Então, foi uma preocupação minha e eu acredito que de todos os outros coordenadores, que era de justamente readequar uma proposta presencial para atividades remotas, sem perder a oferta que nós conseguíamos dar, né, e prestar para a comunidade. Então, sobre a divulgação das ações, foi um dos pontos que foram colocados na reunião com os coordenadores da PROEX, com a coordenação e assessoria das extensões, e foi colocado que os professores, os coordenadores e bolsistas e voluntários, eles estavam sentindo muita pressão nesse item de divulgar o que estava fazendo, no sentido de ter que gravar, de ter que fazer perfis em redes sociais. Então, isso foi um ponto, inclusive, polêmico. Alguns coordenadores, eles se recusavam naquela reunião a ter que divulgar as ações dessa forma. Alguns até por se sentir, por questões até mesmo de constrangimento, por questões éticas. Inclusive, vocês percebem no artigo 9º que no parágrafo 2, onde foi excluído, era justamente sobre a forma que iria ser monitorado as publicações e postagens nas redes sociais. Como vocês sabem, nós tivemos que fazer um perfil no Instagram, né? E
começar a também ter essa preocupação de tornar público o que é que nós estávamos fazendo para que as pessoas, não só a comunidade que consome a nossa extensão, mas que as coordenações, as outras coordenações e a assessoria pudesse estar mais próximo, acompanhar mais de perto do que nós estávamos fazendo. Então, esse parágrafo 2º, onde está em vermelho, e o parágrafo 3º, eles estão excluídos da nova versão, tá certo? Da normativa 02 de 2020. Aí alguém poderia perguntar, Luciano, quer dizer que nós não precisamos mais do nosso perfil do Instagram, ou do blog, ou do Facebook, ou de qualquer outro veículo de rede social para divulgar o nosso trabalho? Bom, do ponto de vista de prestação de contas desse edital, isso não vai ser mais a forma com que essa assessoria, tá certo, irá nos monitorar. Óbvio que a gente deve manter as nossas redes sociais, elas são muito bem-vindas, inclusive elas foram colocadas nos objetivos nossos. Então, quando eu fiz a readequação, a partir do que o Igor passou para mim, de todo o trabalho que ele vem fazendo com vocês, então, ao readequar, um dos nossos objetivos é justamente levar para a comunidade, tá certo? Essa possibilidade de acessar a nossa rede social, de acompanhar o que a gente está fazendo juntos e de aprender conosco também por esse veículo virtual. Então, do ponto de vista de prestação de contas, não vai ser obrigatório, mas é muito importante para todos os projetos de extensão que tenham a sua rede social, que a mantenham e que a atualizem. Então, é um ponto importante, tá certo? Então, onde vocês estão vendo em vermelho, foi revogado, significa que foi excluído, tá certo? Da normativa 02. Então, era pontos que estavam, de alguma forma, pressionando os projetos a ter que ter a sua rede social e saber que por ali seria monitorado, tá certo? Então, alguma dúvida em relação a isso? Qualquer coisa, a princípio, se vocês quiserem pedir a palavra, não tem problema, desliga o microfone e eu dou a palavra, ou a gente deixa para o finalzinho, para a segunda parte da nossa reunião, a gente fazer essa interação, ok? Então, eu vou passar adiante. E aí vocês vão perceber que nós vamos agora para um outro ponto, para um outro item da normativa, que é dos recursos e pagamentos. Inclusive, é de muito interesse, sobretudo para os bolsistas. Houve uma preocupação muito grande dos bolsistas, aqueles alunos extensionistas que batalharam muito para chegar nesse posto, nessa posição de ter a sua bolsa e trabalhar com um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, em perder a sua bolsa a partir de um projeto que talvez não pudesse se readequar. Então, um ponto importante, eu gostaria, principalmente nesse momento, que o nosso bolsista prestasse bem atenção, porque para esse mês, inclusive, a gente acabou até tendo essa preocupação maior, que é justamente do bolsista a cada mês submeter via SIGA um relatório chamado mensal das atividades que vêm sendo desenvolvidas. Então, esse ponto, esse parágrafo 1º, que vocês estão vendo aí na projeção, do artigo 21, ele foi excluído. Então, não há mais essa necessidade mensal do bolsista, via plataforma SIGA, enviar um relatório. O que deve acontecer é aquele envio que já acontecia, tá certo? Da lista de frequência das atividades que são realizadas pelo bolsista, tá certo? E voluntários, via orientador, tá certo? Então, eu não sei se ficou bem entendido. O que é que não é mais necessário? Seria aquele relatório mensal via SIGA. Então, foi uma pressão que foi colocada para os bolsistas e a partir de uma discussão que foi realizada pelos coordenadores na última reunião com a assessoria, se chegou nessa revogação do parágrafo 1º. Então, inclusive, tinha todo um trâmite onde o coordenador do projeto tinha que homologar o relatório do bolsista, tá certo?
tinha que encaminhar isso para a chefia do departamento também homologar. Então, tinha todo um processo que foi facilitado, vamos dizer assim. Eu acho que o bom senso aí predominou e nós, a partir do próximo mês, a gente já vai atuar dessa forma. Na verdade, o mês de junho já foi dessa forma, tá certo? Então, nós temos aí o parágrafo 4º, que diz respeito ao edital UFPB no seu município, que não nos cabe, aí é um outro edital, certo? Então, em outras palavras, também ficou agora, vamos dizer assim, ficou mais viável, tá certo? A prestação de contas do coordenador, do bolsista, em relação aos recursos e pagamentos. Então, qualquer dúvida que tenha ficado aí, vocês podem colocar aí no bate-papo, isso em especial aí para o Eric, para o Igor, o pessoal que está na Bolsa. Qualquer dúvida que vocês tenham e que eu possa sanar nessa apresentação, a gente vai esclarecer da melhor forma, ok? Seguindo a nossa pauta, nós tínhamos também, segundo o edital 02 de 2020, nós tínhamos que enviar. Nós tínhamos uma data, um prazo, que era para ser enviado o relatório parcial. O que significava o relatório parcial? Que os projetos iriam se readequar ao novo modelo, a uma proposta virtual ou remota, tá certo? Ou mesmo à distância, e a partir do envio desse relatório pelo coordenador e pelo bolsista, esse projeto iria continuar de uma forma especial, de uma forma excepcional. Então, nós tivemos mudança agora com essa retificação nos prazos. Então, onde vocês estão vendo aí, dia 7 de junho, na realidade, o relatório parcial foi até o dia 15 de julho. Então, houve essa mudança na data do envio parcial. O Protreino já enviou esse relatório, tá certo? Nós já enviamos esse relatório, inclusive eu disponibilizei no nosso grupo do WhatsApp para vocês. E, ao enviar o relatório parcial, foi uma mensagem do coordenador para a assessoria de extensão, dizendo assim: conseguimos readequar o nosso projeto, iremos continuar, tá certo? A desenvolver a atividade que estava sendo desenvolvida, sendo agora de uma forma adaptada, com as devidas readequações. Em outras palavras, o coordenador que optou por não continuar com seu projeto, ele não enviou relatório parcial. Ele foi lá no SIGA-A e ele buscou a aba de relatório final. Então, todos os projetos que não conseguiram se readequar, tá certo? Os coordenadores, eles enviaram relatórios finais, tá certo? Acredito que talvez uma minoria, eu não tenho esse dado para vocês, se algum projeto finalizou, se alguns projetos finalizaram as suas atividades por não conseguirem se readequar, mas eu tenho certeza que os coordenadores, juntamente com a equipe de bolsistas e voluntários, tenho certeza que todos os projetos se esforçaram por demais para continuar ofertando as suas atividades e por não encerrar, tá certo, o trabalho desenvolvido na extensão, na vigência desse ano, tá certo, desse edital. Então, nós tínhamos aí essa data para o envio do relatório, nós tínhamos as datas para envio do cancelamento, que também ficou para o dia 15 de julho, e tivemos também os relatórios dos bolsistas, que no nosso caso já foi também enviado. Então, nós estamos cumprindo com as nossas atividades e também estamos cumprindo com todas as normativas que foram pré-estabelecidas para que a gente possa atuar com a extensão, tá certo? Durante esse período agora de isolamento, de distanciamento social. Em relação, pessoal, à readequação e o envio do relatório, eu já falei para vocês que já fizemos. Agora eu quero mostrar para vocês, principalmente porque eu percebi que ao colocar no nosso grupo lá, que eu coloquei para vocês na íntegra o nosso relatório parcial, eu percebi que houve, ou que talvez não houve interação. Então,
é possível que talvez alguém não tenha lido com mais atenção, então eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso projeto, tá certo? ProTreino, e quais as readequações que foram colocadas. Inclusive, sugestões serão muito bem-vindas, não só nessa reunião, mas no decorrer da nossa atuação ao longo do semestre, porque vocês sabem que nós temos um calendário suplementar que vai até 14 de agosto. Então, quando nós chegarmos no dia 14 de agosto, certamente novas normas serão publicadas para que a gente possa saber como que iremos continuar até o dia 31 de dezembro, que é quando finaliza a vigência do nosso edital, do nosso projeto. Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos, vou ser bem objetivo, alguns pontos que são os pontos mais diretos, que envolvem mais a nossa atuação prática, tá certo? Então, aqui vocês estão visualizando o formato que ficou do nosso relatório. O objetivo do ProTreino, depois das readequações, nós temos como objetivo agora orientar a prática adequada de atividade física por meio da realização de exercícios de condicionamento físico, como vocês já conhecem, dessa vez ofertados via plataforma digital. Essa plataforma digital, como vocês sabem, é o grupo de WhatsApp, tá certo? Durante esse período de quarentena e de isolamento social com a nossa comunidade. Então, esse objetivo nosso, ele é alcançável, ele já está sendo e assim vai ser até o final. Nós iremos continuar ofertando a orientação à prática das diversas atividades físicas de condicionamento físico via grupo de WhatsApp ou até mesmo, tá certo? Se surgir outras ideias ou outras formas que sejam viáveis, como, por exemplo, que nós podíamos também pensar, quem sabe aí pelo menos uma vez por mês a gente poderia fazer um treino em forma de live no Instagram, aquela coisa mais ao vivo. Então a gente pode pensar também, é algo que pode ser construído por nós e também oferecido. Ou não, ou a gente continua da maneira que a gente está até o final. O fato concreto é que novas atividades são bem-vindas, mas a gente, fazendo ou não novas atividades, a gente já está cumprindo com o nosso objetivo e está muito claro o que o ProTreino pretende fazer até o final, tá certo? Desse período excepcional. Então, em relação, percebam onde está em amarelo, eu tive alguns cuidados de usar alguns termos que deixasse bem claro as nossas intenções, que é, primeiro, de orientar. Percebam que até eu não utilizei o termo prescrever, que seria um termo mais direto. Então, eu coloquei, de uma maneira mais geral, essa orientação, já que nós somos capacitados para tal, porque somos da área da educação física, todos nós, né? E temos essa possibilidade, temos essa habilidade e essa competência de conduzir um processo de educação em exercícios físicos, em atividade física, tá? Então, e também fiz questão de deixar bem claro que é durante o período de quarentena e isolamento social, tá? Isolamento / distanciamento social, ok? Então, esse é o objetivo do ProTreino em relação a algumas atividades que elas ficam como se fosse uma espécie de objetivos específicos. Então, algumas atividades relacionadas. Eu chamo a atenção de vocês para a avaliação, o acompanhamento, e agora sim a gente utiliza o termo prescrição, porque nós também estamos atuando com planilhas de exercício físico que são enviadas via plataforma digital. Tá certo? Sempre pensando em nos apropriar desse advento da tecnologia remota para que a gente possa continuar a ofertar o nosso produto principal, que é o movimento para a melhora da saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, esse ponto da avaliação é um ponto que eu vou falar mais adiante com vocês, que a gente precisa deixar hoje alguns encaminhamentos a respeito desse ponto da avaliação. É algo que a gente não deve deixar de forma tão secundária, é justamente estabelecer alguns instrumentos, algumas ferramentas de avaliar
para que a gente possa, ao final da nossa oferta, tá certo? Ter elementos suficientes que possam, vamos dizer assim, comprovar a eficiência dessa nova metodologia que nós estamos utilizando, que é a tecnologia remota, tá certo? De enviar à nossa comunidade orientações adequadas para a prática de atividade física. Esse segundo ponto, a gente utiliza o termo conscientizar, certo? Conscientizar a comunidade sobre a importância e os benefícios da prática de atividade física no domicílio. Então, eu acho, pessoal, eu acredito, na verdade, que é um dos legados positivos que a área da educação física, ao final desse período difícil de pandemia, que ele vai deixar para a sociedade é essa reflexão de praticar também, de ser mais ativo também, de praticar atividade física no seu domicílio ou no seu local, no seu habitat mais natural. Né? Em outras palavras, na sua casa. Então, praticar atividade física nos locais formais ou informais, fora da nossa residência, isso já é uma mensagem nossa direta para a comunidade buscar as academias e os estabelecimentos de prática de atividade física, as praças, os parques, os locais abertos e fechados. Esses locais já era uma mensagem nossa. Agora vai ficar também que dentro de casa, ou mesmo no nosso ambiente mais privado, nós também podemos ser mais ativos e também podemos receber orientações de profissionais da área, tá certo? E de estudantes que estejam envolvidos com esse tipo de atuação, de prescrição, acompanhamento e progressão da atividade física, que também pode ser realizado. Então, eu acredito que essa consciência das pessoas de serem mais ativos em casa e também até mesmo, dependendo do que se faz, né, no trabalho, é uma coisa que vai ajudar. Então, muitas pessoas, talvez vocês entendam o que eu estou tentando colocar nesse ponto, que muitas pessoas treinavam de forma, na academia, de forma, vamos dizer assim, presencial, mas muitas vezes tinham uma rotina de vida tão sedentária, tão laboral, que às vezes até poderia, tá certo, prejudicar os efeitos benéficos daquela prática de atividade física que era feito ou que é feito em academia ou em qualquer outro local de prática de exercício físico. Então, de alguma forma, quando a gente coloca conscientizar essa comunidade, aí eu peço para vocês olharem com carinho para a nossa rede social. É lá onde nós vamos passar essa mensagem, essa consciência do que estamos fazendo e dos benefícios do que estamos fazendo para essas pessoas que são praticantes ou que ainda não são e, ao acessar a nossa rede social, podem iniciar essa prática. Então, é muito importante esse ponto e, apesar de não ser mais uma obrigação de estar abastecendo a rede social para prestar contas do que estamos fazendo, mas a de vital importância, tá certo? Que mesmo sem ser obrigatório, a gente continue de uma forma sistemática, sempre atualizando o nosso Instagram, principalmente, certo? Então, na segunda parte da apresentação, a gente pode voltar a tocar nesse ponto. E esclarecer também, tá certo? Não só do que a gente está fazendo, mas de outros referenciais teóricos que se referem a protocolos de práticas saudáveis e práticas de atividade física, a gente tornar público para as pessoas que tenham acesso à nossa rede social dessas informações. Então, eu fiquei muito feliz de ver que vocês já estão colocando algumas publicações lá no Instagram que falam não só do que a gente está fazendo, mas deixam claro para a comunidade de diversas recomendações de práticas saudáveis e de práticas de atividade física, tá certo? E dos benefícios que essas práticas elas causam diretamente para a saúde das pessoas. Então, quando vocês, em outras palavras, quando vocês publicam ou mesmo vocês repostam qualquer tipo de informação em saúde, isso é uma forma de educação em saúde. Então, o pró-treino ali também está se fazendo presente
tá certo? Nesse trabalho educativo das pessoas buscarem essas informações e, obviamente, que a gente deve buscar publicar as melhores informações, né? Repostar o que é, de fato, científico. Eu acho que esse é o caminho agora. Separar o que é informação, o que não é útil, de informações científicas. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter também. Então, esses objetivos e essas atividades, todas elas foram readequadas. Se vocês olharem aquela versão antiga do nosso projeto, vocês vão perceber que nós modificamos aí mais de 50%, talvez bem mais de 50%, tá certo? Do que nós estávamos a fazer e a promover. E eu tenho certeza que mesmo quando a gente voltar à normalidade, ainda será possível a gente atender e a gente continuar oferecendo algumas atividades bem semelhantes com o que a gente está propondo agora nesse período de pandemia. Então, aqui para vocês, para não ficar tão longo, eu vou mandar esse material para vocês, essas informações, para vocês perceberem que uma das preocupações da assessoria era saber se nós poderíamos continuar atendendo ao nosso público-alvo. Porque houve casos onde os coordenadores e a equipe de extensão teve que readequar não só a proposta metodológica, mas também o próprio público-alvo. E nós conseguimos manter a nossa comunidade, a nossa população interna e externa da UFPB, que é assim que nós caracterizamos o nosso público-alvo, na sua totalidade. Então, a gente não precisou nem alterar a respeito do público-alvo. Então, isso foi muito importante, tá certo? A gente ter conseguido, com essas readequações, a gente ter mantido o nosso público-alvo, obviamente tomando os devidos cuidados por todos nós, por toda a nossa equipe, e seguindo as recomendações das principais organizações da área da saúde, né? Então, a gente está atendendo, isso está bem claro na nossa nova versão do nosso relatório e do nosso projeto, ok? E nós estamos atendendo via WhatsApp, via planilhas, que são as prescrições enviadas por vocês, e seguindo todas essas recomendações que são científicas. Então, eu fiz questão até de colocar em relação à questão da sociabilização, porque muitas vezes se imagina que nós, pelo fato de nós não estarmos presencialmente com o nosso grupo, é possível que se imagine que a gente tenha perdido aquele laço mais afetivo, aquela coisa mais da sociabilização, e não foi o que aconteceu. Então, quando a gente acessa o nosso grupo de WhatsApp, a gente percebe ali uma relação estreita, uma interação muito próxima, não só do treinamento, mas do dia a dia entre a comunidade e vocês, né, e nós da equipe ProTreino. Então, eu fiz questão de deixar muito bem claro que na troca de mensagens do nosso grupo de WhatsApp, além das prescrições e do acompanhamento e do tirar de dúvida, existe todo um laço afetivo que envolve, tá certo, a comunidade e nós da equipe ProTreino. Ok, pessoal? O nosso blog, eu sei que vocês acessam um pouco, mas aquele blog ProTreino, ele está servindo como uma espécie de memorial. Ele é aquele espaço para a gente ir deixando o que a gente faz e, com o tempo, tudo que a gente fez ali registrado pode ser consultado. Ele tem um cunho mais histórico. Então, vocês percebam o blog como uma ferramenta da rede social mais histórica, mais de documental que a gente vem fazendo. E nesse caso do blog, eu estou à frente, eu venho colocando, na medida do possível, informações novas, inclusive as nossas reuniões, elas ficam disponíveis lá, tá certo? E o Instagram, ele vai ficar como essa ferramenta mais viva, essa ferramenta do dia a dia, que exige uma necessidade e um carinho maior que nós possamos estar abastecendo e colocando lá as publicações, tá certo? Diárias. É importante que isso seja, inclusive, bem definido, tá certo? A periodicidade das nossas publicações. Se possível, pelo menos, algumas chamadas no History
pelo menos diariamente, isso é importante. Também convocar sempre a comunidade via grupo de WhatsApp para acessar o nosso Instagram, para curtir, para comentar, porque isso demonstra, tá certo, a interação que a comunidade está tendo com o nosso projeto. Então, também é uma forma, mesmo não sendo mais agora um ponto obrigatório, onde será monitorado pela assessoria, mas é importante que a gente mantenha e que a gente demonstre, tá certo, para a sociedade e para a comunidade e para a assessoria, tá certo, que nós somos bem acompanhados e existe uma boa interação e uma boa participação de todos, no que diz respeito ao Instagram. Só um minuto. Em relação às dificuldades, eu coloquei, obviamente, que algumas questões dessas que estão colocadas aqui, elas são frutos de acessos meus ao que vocês colocam, o que vocês postam nos grupos. E podem acreditar, não pensem que o professor não está lá, talvez eu não esteja interagindo tanto, mas eu estou sempre acompanhando vocês, não no sentido de fiscalizar, mas no sentido de saber, até mesmo de ter condições, na hora desses relatórios, de ter mais informações para poder fazer o relatório que seja condizente com a nossa realidade. Então, uma das dificuldades, sem sombra de dúvida, foi adaptar tudo o que fazíamos a um protocolo remoto, de atividades remotas. Então, só isso aí já é uma grande dificuldade. Manusear tecnologias de edição, gravação de vídeos. Então, eu coloquei como dificuldades, mas, pelo que eu percebi, vocês estão a cada dia, a cada novo trabalho que vem sendo realizado, vocês estão se aperfeiçoando e ficando muito bons nisso. Então, isso é muito legal. É importante que a gente aprenda, até mesmo numa situação adversa, como é esse momento agora que a gente passa, de tantas pessoas perdendo seus entes queridos, e tantas pessoas adoecendo, perdendo qualidade de vida. Então, mesmo nisso, mesmo numa situação dessa, nós estamos buscando aprender coisas novas, novas competências e habilidades, e isso vem sendo realizado. Então, entre as dificuldades foi colocado a readaptação do nosso protocolo de procedimentos de exercícios físicos e também o uso de novas tecnologias. Eu não imaginei que eu poderia estar com vocês nesse momento, a gente distante e, ao mesmo tempo, a gente juntos, né? Então, é muito interessante e eu acredito que esse advento tecnológico ele vai até continuar. Quando nós voltarmos à normalidade, uma das minhas propostas é que, na dificuldade de nós nos encontrarmos, por exemplo, presencialmente, a gente pode sim continuar a realizar reuniões como a gente está realizando agora, certo? Então, algumas observações gerais foram colocadas e só chamando a atenção de vocês que eu fiz questão de deixar bem claro no nosso relatório que nós vamos deixar um legado de práticas adaptadas para esse cenário remoto, tá certo? A gente vai deixar não só para a gente mesmo, para outros momentos que sejam necessários, mas a gente vai deixar esse protocolo de trabalho que nós estamos desenvolvendo, nós vamos deixar para outros projetos de extensão ou para outros grupos, tá certo? Seja da extensão ou de outra atividade da universidade, a gente vai deixar esse legado, que é justamente tudo o que nós estamos fazendo agora e que está dando certo, e até aquelas coisas que não, às vezes, que não possam dar tanto certo, a gente vai ter essa experiência para não repetir. Eu espero que todos estejam acompanhando, pessoal. Eu não estou visualizando nesse momento vocês, mas eu estou acreditando que todos estão aí presentes e acompanhando. Em relação ao andamento do projeto, esse andamento do projeto, eu gostaria que o Igor abrisse o microfone e colocasse algumas palavras em relação ao andamento do projeto ou alguma outra questão que ele queira colocar nesse momento. E, na sequência, depois do Igor, outros de vocês podem
pedir a palavra e eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Agora, nesse momento, eu gostaria que o Igor falasse um pouquinho do nosso andamento do ProTreino. Primeiramente, boa tarde. Está todo mundo escutando? Boa tarde. Estou ouvindo, Igor. Tá algum barulho do ventilador, algo do tipo? Ok. Para falar sobre o projeto, a gente está conseguindo manter as adaptações devido à quarentena, devido ao Covid. A gente está conseguindo orientar, como já foi dito pelo professor anteriormente, orientar nossos alunos e através das séries e dos exercícios que nós temos feito nesses 1 mês e meio, se eu não me engano, quase 2 meses com eles, temos conseguido fazer com que eles Acho que caiu o Igor. Igor caiu. Eu não estou ouvindo. Alguém mais quer falar, pessoal? Vocês que estão vivenciando mais de perto aí, via grupo de WhatsApp, alguém mais quer acrescentar? Eu não estou conseguindo ouvir o Igor agora. Alô, alô. Oi. Só para complementar aqui, você falou que a gente está tendo acesso aos grupos, né? E está sendo muito interessante esse contato via grupo, que os alunos realmente estão fazendo as aulas e eles mandam as fotos, né? A gente falou assim, ó, quem fizer o treino no dia, manda sua foto aqui no grupo, porque dessa maneira cada aluno incentiva um aos outros, né? Muito bem. E acaba incentivando até nós mesmos, os professores. Nem sempre a gente está bem, né? Eu nunca vou estar bem todos os dias. E isso é uma coisa que tem me ajudado bastante a ver a motivação dos alunos. É uma coisa que motiva os próprios professores também. Muito bem, Manuel. É isso aí. Eu fico muito feliz de saber e também acompanhar, né? Eu estou sempre acompanhando, como eu falei lá, o que acontece no grupo. E é interessante demais que a gente mantenha esse nível de motivação do nosso grupo e também de nós mesmos, porque nós estamos vivendo, eu acredito que vocês estão fazendo diversas outras atividades que não só é o pró-treino. Então a gente acaba tendo também que administrar uma série de coisas novas e de atividades e demandas que não é fácil. Então eu fico muito feliz de Manuel e de Igor colocar esses pontos de vista aí, essas informações, mas eu como coordenador, eu queria também ouvir, nós tivemos o ingresso de duas extensionistas recentemente, né, duas alunas novas no ProTreino, que é a Rivani e a Laísa. Eu queria que, se não as duas, mas que uma das duas colocasse também um pouquinho da experiência, do acolhimento que elas tiveram, porque eu também percebo que elas vêm interagindo bastante lá no grupo, e eu queria ouvir delas também um pouquinho dessa experiência. Fala, Laísa. Se quiser, eu posso continuar aqui falando antes delas. Continua, Igor. Desculpa, eu interrompi porque eu não estava te ouvindo. Não, a internet caiu aqui. Pode continuar. Voltei agora. Tá, Laísa. Laísa ou Rivandinho, só um momento, rapidinho. Só continuando a falar. As nossas atividades, tanto com os nossos alunos lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e com as atividades que nós estamos propondo, isso tem sido feito da melhor forma, até o feedback que elas têm nos dado. Eles, no caso. Eu falo, elas têm dado um feedback positivo quanto a essa forma de treinamento inovadora, mesmo em meio à quarentena, etc. Inclusive, eu acho que duas delas têm tido resultados bem positivos. Paula e Bruna, elas vieram até no meu privado e comentaram isso comigo.
que emagreceram bastante nessa quarentena. E apesar de ser quarentena, né, os resultados das nossas atividades têm sido positivos na vida deles. E falando um pouco sobre o Instagram, os nossos posts, eles têm ganhado uma grande ampliação, assim, a gente tem alcançado pessoas. Inclusive, a gente conseguiu adicionar 2 pessoas, 2 novas integrantes. Elas vieram comentar nos nossos posts e perguntaram como é que fariam para participar, etc. E a gente explicou como é que era o processo. Mas, por conta dessa pandemia e por conta dessa forma remota que estamos lidando com nossos alunos, a gente decidiu ingressar elas 2, por enquanto que estamos nessa quarentena. E eu acho que foi essa semana, se eu não me engano, foi semana passada, a gente começou o treinamento também com essas 2 novas integrantes, que vieram falar com a gente pelo Instagram, aí vieram pelo privado e comentaram com a gente. Uma é professora, docente lá da UFPB, se eu não me engano, e a outra é uma enfermeira também lá do HU. Aí estamos, assim, mudando, não fazendo o mesmo treino como a gente fez no começo com as nossas alunas, mas a gente está adequando também o treinamento com elas, porque algumas delas têm umas comorbidades, como uma diabética, se eu não me engano, uma está com sobrepeso também. A gente tem que se adaptar quanto a isso. E fora o Instagram, fora essa forma que a gente está lidando, a gente só tem visto que tudo tem dado certo, né? A forma como a gente tem lidado com essa quarentena, com o Covid, e essa forma remota também, apesar das dificuldades que encontramos, porque sempre tem uma dificuldade, nós estamos tendo um feedback positivo dos nossos alunos, né? Isso é ótimo para a gente. Muito bem, Igor, é isso aí. Eu fico feliz que tudo esteja indo bem, né? Estamos conseguindo implementar aquelas atividades que nos propusemos lá ao fazer as readequações, né, com o nosso projeto. Eu percebi no bate-papo que Rivani e Laís, elas estão passando a bola uma para a outra, então eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas eu quero ouvi-las, está certo? Depois. Professor, eu posso falar. Fala, eu concordo com o que os meninos falaram. Eu me sinto motivada também quando eu vejo a dedicação deles e assim, me preocupo quando alguém fala que não se deu bem com algum exercício, que se entendeu aqui ou ali e tal. A gente tem conversado no grupo sobre isso e eu procuro sempre me informar mais quando acontece uma coisa dessa. Já até falei com alguns deles no particular, porque às vezes no grupo é muita gente e tal, o que serve para um não serve para outro. Então, eu tô gostando da experiência e estou aprendendo muito. Muito bem, Rivani, fico feliz, tá? Acho que suas palavras contemplam também a Laísa, né? Acredito que sim, que a próxima vez quem vai falar é ela, professor. Tá bom, então, valeu. Então, pessoal, eu vou voltar para a nossa apresentação e vamos caminhar agora para um outro ponto de pauta. Deixa eu peço só alguns segundos para vocês para que eu coloque diretamente no nosso ponto de pauta. Acho que nós estávamos aqui, vocês aí me confirmam aí. Estávamos aqui, né? Andamento do projeto. Pessoal, em relação à avaliação das atividades que são propostas pelo nosso projeto. Essa pauta de avaliação, ela é fundamental, porque a partir dessa avaliação, nós iremos ter condições de almejar publicações. Então, percebam que a gente tem o nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de estudo, que confesso que nós ainda não tivemos ainda uma reunião mais direta, mais específica, vamos dizer assim, para o nosso grupo de estudos e pesquisa, que nesse momento também, como do que eu falei para vocês, servem para mim também. A gente tem outras atividades, né? Eu estou com um curso agora que são sempre aulas às sextas-feiras e eu acabo usando bastante do meu tempo para produzir também as aulas e coisas do tipo. Mas a gente precisa também colocar na agenda um encontro, se não semanal, mas pelo menos quinzenal, para que a gente possa pensar na produção científica do pró-treino, né? Então,
A avaliação das atividades, ela está estreitamente ligada ao que nós vamos depois, vamos dizer assim, confirmar do que foi oferecido por nós, do que foi que surtiu efeito, né? Então, assim, nesse momento agora, quando a gente fala em avaliação, é um pouco, vamos dizer assim, difícil de termos dados, por exemplo, de composição corporal. Poderíamos até pensar em pedir para os nossos alunos, de uma maneira ou autorreferida, ou que cada um, se possível, se pesasse, medisse a altura, para que a gente pudesse calcular, por exemplo, um índice de massa corporal, para que a gente pudesse ter dados, pelo menos, de uma modificação, né, de peso durante esse período. Então, assim, é bem complicado, é bem difícil. Eu acredito que nós vamos nos ater aos questionários, à utilização de questionários. Então, algumas publicações começaram a ser divulgadas aí pelo pessoal da área da saúde, pelo menos é a área que eu acompanho, e o que vai se publicar de agora por diante vai ser os efeitos de todas as práticas que são oferecidas às pessoas durante esse período de quarentena e de isolamento social em diversos indicadores de saúde. Então, eu vou colocar para vocês, na próxima projeção, no próximo slide, né, eu vou colocar para vocês, vamos dizer assim, uma tendência atual, e aí eu estou relacionando com a nossa área da educação física ou com a área da saúde. Então, primeiro, a importância da prática de atividade física no período de isolamento social ou de distanciamento social, ou mesmo durante o período de quarentena. Essa importância já começou, alguns autores aí, alguns pesquisadores começaram a publicar alguns estudos aí de revisão bibliográfica ou mesmo estudos de revisão sistemática, tentando deixar claro essa importância da prática da atividade física, que na realidade nós já sabíamos, mas não em uma condição tão especial como essa que estamos vivendo. Principalmente as pessoas que não são da área, elas estão sendo convidadas a refletir sobre essa importância da prática da atividade física e dos benefícios da prática da atividade física. E um outro ponto muito importante é sobre o uso de novas tecnologias. Por exemplo, como essa ferramenta que nós estamos utilizando agora. Como eu falei há um tempo atrás. A gente está distante fisicamente, mas estamos juntos aqui, estamos em uma reunião, utilizando, né, nos apropriando dessa tecnologia, dessa ferramenta, para produzir conhecimento, para produzir ideias, informações, protocolos de exercícios físicos, né? O que é do nosso alcance. Então, a produção científica vai olhar para esse lado agora, tá certo? Do que está se fazendo. Então, o que é que o ProTreino está promovendo agora e está, de uma forma direta ou indireta, tendo benefícios? Eu tenho certeza que nós podemos elencar várias questões. Então, eu até coloquei para vocês um ponto que pode ser que gere os projetos de pesquisa de vocês futuros, tá certo? Ou até mesmo algumas publicações para nós, para a nossa equipe, tá certo? E para o ProTreino. Então, a pergunta que a gente quer responder no final da nossa oferta: qual é o efeito da prática de atividade física que é oferecida via plataforma digital pelo ProTreino? Qual o efeito dessa prática? Eu coloquei aqui algumas variáveis, vocês poderão até sugerir várias outras. Por exemplo, eu poderia, via questionário, via formulário, nós poderíamos disponibilizar um link lá no grupo para que as pessoas respondessem qual é a percepção que elas têm da saúde delas desde o período que nós iniciamos, e aí o Igor pode confirmar, talvez abril ou maio, não sei exatamente agora, quando nós começamos essa interação via grupo de WhatsApp, a enviar os programas de treinamento, né? Qual é a percepção que elas têm da saúde delas desde aquele período até agora?
Então, é interessante que nós possamos pensar agora, é um encaminhamento que eu deixo hoje da nossa reunião, é a gente criar um questionário que envolva a percepção da saúde. A saúde é um conceito, como vocês já devem saber, multidimensional. Tanto a saúde quanto a qualidade de vida são percepções individuais que envolvem diversas variáveis, diversos pontos que estão relacionados, tá certo, a essa percepção. Então, precisamos pensar num instrumento que envolva, que possa fazer com que as pessoas nos esclareça a percepção delas sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, sobre o condicionamento físico. Eu até estava pensando que nós poderíamos também pensar, nós poderíamos nos aventurar em tentar, com as devidas, vamos dizer assim, com os devidos cuidados e com as devidas instruções, será que a gente não poderia buscar informações com os nossos alunos e alunas, os que estão seguindo as nossas práticas? Será que a gente não poderia tentar elaborar, pelo menos com parte deles, alguns tipos de testes, como, por exemplo, flexão de braço ou flexão abdominais, teste de sentar e alcançar para flexibilidade, alguns testes que nós poderíamos fazer de uma forma mais simples, que não perdêssemos a característica científica do teste, né, e a validade do teste. Será que a gente não poderia conseguir? Se não conseguir, pelo menos a gente tentar buscar por meio de, sei lá, de respostas a algumas perguntas, medir ou mensurar algumas dessas capacidades aí que envolvem o condicionamento físico. Repito, mesmo que seja apenas uma percepção deles acerca do condicionamento físico, como eu falei anteriormente, da saúde, da qualidade de vida. No caso da composição corporal, como é que a gente poderia verificar o efeito da nossa prática remota? O índice de massa corporal, acredito que contemplaria, se não a maioria, mas um grande número de pessoas. Porque o índice de massa corporal ele não é recomendado para aquelas pessoas com grandes massas magras. Mas a maioria das pessoas em geral, mesmo as pessoas ativas, dependendo desse perfil dessa pessoa ativa, a gente pode utilizar o índice de massa corporal para fazer uma classificação, sim, do estado nutricional dessa pessoa. E aí a gente poderia usar aquela classificação bem tradicional, o baixo peso, né, a normalidade, o sobrepeso, a obesidade 1, 2 e 3. Professor, como é que a gente faria isso? A gente poderia incentivar as pessoas de pesar, de começar agora a delimitar algumas datas específicas que pode começar a partir de agora, de julho até dezembro. A gente pode ir pedindo que essas pessoas sigam um protocolo que nós iremos sugerir para que elas possam medir o peso. A gente pode sugerir o horário e algumas características que são importantes para quem vai fazer aquele peso, para que a gente tenha uma medida basal de peso e, quem sabe, uma medida de estatura, para que a gente possa fazer essa equação do IMC. Eu acredito que a gente poderia utilizar. Falar em percentual de gordura não seria viável, mas eu acredito que o IMC poderia ser um marcador importante, não, como eu falei para vocês, não de todos, mas pelo menos de alguns. O próprio nível de atividade física dessas pessoas, tá certo? E outras variáveis que a gente pode, tá certo? Por meio de um estudo, obviamente que a gente precisa agora, o primeiro passo é fazer um estudo e estabelecer um instrumento para que a gente possa ter informações suficientes para, no final do nosso projeto, no mês de dezembro, a gente ter condições de verificar o efeito da nossa prática remota. Agora, a minha sugestão, eu queria que vocês pensassem a respeito, será que nós poderíamos pedir para as pessoas, pelo menos, se não todas, mas para uma parte dessas pessoas, para que elas estabelecessem agora um diário, uma espécie de caderno de anotações, onde elas pudessem colocar uma série de variáveis que nós iríamos sugerir, como, por exemplo, eu falei agora, o peso e a altura, né? E a estatura.
óbvio, se a gente tivesse... Tem pessoas que estão fazendo exames aí. Se a gente tiver dados de exames clínicos, sei lá, ansiedade, o nível de estresse percebido, tudo isso são variáveis que a gente poderia colocar em um instrumento, em um questionário, mas que elas começassem já a anotar nessa agenda, nesse diário, tá certo? E depois de posse dessas informações, eu acredito que nós teríamos condições de, inclusive, publicar esses dados, tá certo? Então, assim, eu vou deixar essa reflexão para vocês, conversarem entre vocês depois, e talvez na semana que vem a gente já deva novamente nos reunir para a gente pensar esse instrumento. Eu sei que o Igor usou um questionário no início, mas até então era mais um questionário para saber os dias e horários que eles tinham disponibilidade. Eu agora estou propondo para vocês escolherem mais informações por meio desse diário. Poderia ser um recordatório do mês de abril, do mês de maio. Vamos começar pelo mês de maio, como se fosse o período base. Do mês de maio até a presente data, essas pessoas poderiam anotar informações recordatórias diversas. E aí a gente pode elencar para elas e, via grupo, vocês poderiam informar que tipo de informação a gente gostaria de ter e que elas poderiam colaborar. Obviamente que essas informações irão voltar para elas em forma de informação útil em saúde, né? E todo mundo sairia ganhando com isso aí. Não só as pessoas, porque teriam informações úteis em saúde, como nós em relação até como medir o efeito da nossa prática de atividade física de forma digital e também do ponto de vista acadêmico. A comunidade científica, esse período agora vai ser bem interessante, tá certo? Publicar dados como os que a gente pode ter para que a comunidade científica conheça o pró-treino e conheça o nosso protocolo de treinamento físico que está sendo ofertado, tá certo? Então, assim, eu vou encerrar essa fala com essa reflexão, mas possivelmente até a próxima semana a gente deve pensar nesse próximo passo, que é de elaborar esse instrumento e de sugerir que as pessoas criem esse diário, tá certo? De recordação das atividades voltadas à saúde delas. Pelo menos as percepções, tá certo, pessoal? Então, a ideia é essa. Eu espero que eu tenha colocado de forma clara para vocês, tá certo? Então, as considerações finais da apresentação é que a gente possa pensar, tá certo, nesse instrumento de avaliação que vai ser gerador de informação útil para todo mundo. E que a gente, mesmo distante, como diz aqui a projeção, né, que a gente se mantenha juntos nesse sentido aí. Então, eu vou agora encerrar a apresentação do roteiro e vou fazer vamos dizer assim, vou tentar responder alguma coisa que tenha estado aí de dúvida de vocês no nosso bate-papo e vou abrir para vocês também para a gente fazer as considerações finais, ok? Então, eu vou aqui para o bate-papo. A questão, Igor falou aqui, que é a questão da anamnese, né, Igor? Então, assim, é importante a gente ter uma anamnese de dados clínicos, de dados de saúde, de dados de percepções de ansiedade, de estresse, tá certo? De estado de ânimo, de nível de atividade física. Então, é importante que a gente tenha essas informações e não de forma transversal. Imagine se a gente tivesse essas informações a cada mês, recordando desde o mês de início, que nós iniciamos, até dezembro. Então, a gente vai fazer uma linha temporal de uma série de indicadores de saúde. Então, a gente vai ter como medir o efeito do nosso protocolo de treinamento em diversas variáveis que vão ser colocadas pelas pessoas. Óbvio que a gente vai tentar sempre muita cientificidade para que a gente possa, de fato, utilizar até as perguntas que a gente pode utilizar no nosso questionário. Vamos tentar buscar perguntas em instrumentos que já foram publicados, já foram validados, que tenham especificidade, e a gente pode utilizar
recortar de diversos instrumentos, nós podemos elaborar o nosso e citar as adaptações dos diversos autores. Então, não tenham dúvida que isso é possível. Eu acredito que vai ser um grande passo para nós, né? Então, acho que o Manuel está falando que alguma coisa que o Igor tem, eu não entendi aqui. Depois vocês esclarecem, pessoal. A anamnese, né? Pode ser isso, a anamnese. É importante que seja repetido. A questão da alimentação é importante também. Então, é importante que vocês peçam que eles façam um diário de hábitos, tá certo? É como se fosse um diário de estilo de vida. E aí a gente vai traçar algumas variáveis que serão importantes e vocês irão disponibilizar essas informações via WhatsApp. E se a gente não conseguir de todo mundo, não tem problema, mas é importante que a gente tenha uma amostra, ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou visualizando aqui perguntas aqui no bate-papo. Alguém quer falar alguma coisa? Laísa falou que o nome está errado. Desculpa, Laísa, eu vou corrigir, tá bom? É porque eu coloquei no nosso grupo lá e você não tinha falado nada. Por isso que eu repeti o erro aqui, tá vendo? É importante a gente estar sempre atento, mas eu vou corrigir, tá certo? Desculpa aí. Eric, fala. Se você não conseguir via o microfone, pode digitar, Eric, a pergunta ou a tua fala. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Eric, pode falar. Boa tarde, né? Boa tarde. Gente, é o seguinte, eu até pensei em mandar para o Igor, professor. Agora o senhor falou e terminou me lembrando. Eu tinha pensado numa proposta aí de avaliação, ou então como um pontapé inicial para a gente poder pensar em outras alternativas, a questão do POMS, né? Do POMS ou do BRUMS, que ele faz a avaliação aí do estado do humor, né? Ele tem dentro desse aspecto, quando se avalia, várias coisas, né? Ele tem vários itens que são avaliados. Dentre eles são a questão da depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão. E ele é muito aplicado justamente para essa questão da atividade física, voltada à atividade física. Ele, como é um questionário imenso, de 65 itens, teve um cara que desenvolveu uma versão mais simplificada, para ficar mais fácil, né, da gente poder estar avaliando. Ótimo. Mas que, de qualquer forma, por mais que a gente não utilize eles, já serve aí como um pontapé inicial ou algo para surgir alguma ideia, né, caso os meninos tenham algum interesse, além das que o senhor já comentou aí. Muito bom, Eric. Muitas vezes, Eric, uma pergunta lá já representa uma variável para a gente. Então, é importante demais tu disponibilizar esse instrumento aí para o pessoal, para que a gente possa pensar as adaptações. Ok? Uhum. Eu, particularmente, eu não tenho tanto... assim, eu nunca cheguei a utilizar ele, mas eu já vi em vários estudos referenciando, e por curiosidade mesmo, eu comecei a analisar, olhar, e até pensei em desenvolver alguns estudos em cima dele. Mas, como eu não fiz nada, aí eu fiquei pensando, vou falar com o Igor, mas devido aos afazeres não teve como aí eu estar tendo esse contato com ele. Mas agora que o senhor falou, eu relembrei, e eu vou mandar, inclusive, até um material que eu comecei a preparar para ele dar uma analisada. Daí eu já mando no grupo, e todo mundo pode olhar, né? Porque aí, se surgir mais alguma sugestão, a gente fala lá. Excelente, excelente. Manda mesmo. Normalmente, essas variáveis que envolvem percepções individuais, né, tanto a ansiedade, o estresse, a própria qualidade de vida, esses instrumentos normalmente envolvem muitas perguntas e tem versões reduzidas, mas mesmo as versões reduzidas, em algumas situações, elas ainda são grandes. Então, a gente pode adaptar, utilizar uma pergunta, duas, que representem algumas variáveis que a gente tem interesse, tá? Então, foi muito interessante. Essa reunião hoje ela está sendo produtiva nesse sentido, gente, porque a partir de agora a gente vai acoplar, né? A gente vai colocar um novo elemento mais próximo do que a gente está fazendo, que é o controle de avaliação. É importante que a gente busque que eles recordem de maio até agora, maio e junho, ou no início que a gente começou, via grupo de WhatsApp, e que a gente continue esse acompanhamento para que a gente tenha não só um estudo transversal, mas um estudo longitudinal, para que a gente tenha um follow-up, um segmento de diversas variáveis, tá certo? Que nós estamos influenciando por meio do nosso treinamento. Então, isso é importante, tá?
Igor colocou que a gente começou dia 18 de maio. Então, excelente. Então, o primeiro estímulo que nós vamos dar para a nossa comunidade é fazer com que eles recordem uma série de comportamentos, uma série de padrões, né? Até mesmo essa questão do peso. Eu insisto para a gente não deixar de explorar essa questão do peso, né? Do estado nutricional. Porque já tem artigos publicados, a gente tem até, inclusive, de professores nossos do departamento que utilizaram de medidas autorreferidas para o índice de massa corporal. Então, assim, é importante que a gente não desista dessa variável peso corporal, né? Na verdade, massa corporal, e trabalhe com os valores estimados, né? Claro que as pessoas acabam, muitas vezes, subestimando ou superestimando, mas a gente não tem culpa disso. A gente vai tentar usar a informação e, por meio da estatística, a gente vai corrigir alguns erros. Ok? Pessoal, de minha parte, eu estou satisfeito. É óbvio que eu queria que vocês falassem mais um pouco, mas vocês ficam aí mais escutando, né, a fala. Eu entendo, não tem problema não. Mas, assim, coloquem no grupo nosso lá. Eu mesmo, particularmente, eu vou tentar buscar um agrupamento de variáveis para propor para vocês, mas eu queria que vocês também fizessem isso, tá bom? Eu vou passar para o Igor fazer umas considerações dele agora sobre esse assunto, e aí eu vou pedir para... Pessoal, desculpa eu não ter hoje, eu não estar com a câmera aberta, porque eu estou no notebook que não tem essa placa de vídeo, alguma coisa do tipo, que eu não consigo aqui abrir a minha imagem, tá? Desculpem, que eu até gosto de abrir a imagem, mas hoje não foi possível. Foi até um dos motivos com que eu atrasei hoje, foi ter buscado um computador que tivesse em boas condições para que eu fizesse a reunião com vocês. E esse foi o único, e eu não tive condições de utilizar da câmera, porque ele não tem esse recurso. Mas aí a gente, no final, agora, quando o Igor falar, que a gente encerrar, eu queria que vocês, quem puder abrir a câmera, para eu fazer um print aqui, para eu publicar lá no nosso Instagram, tá certo? Igor, faça as suas considerações, principalmente essa parte agora, Igor, dos questionários e da avaliação. Igor? Igor, me ouviu? Pessoal, acredito que o Igor esteja com alguma dificuldade, talvez a conexão da internet. Então, vamos fazer assim, Débora, Laísa, Rivani, Manuel, abre aí a câmera para a gente fazer aquele print. E o Igor, se estiver me ouvindo também. Aí a gente faz assim, pessoal, a gente continua, a reunião nossa, ela encerra nesse momento, mas a gente continua interagindo no grupo nosso de WhatsApp, tá? Eu gostaria muito que a gente, nesses próximos dias, que a gente conseguisse estabelecer um formulário ou um questionário para que a gente possa colher essas informações que são fundamentais para o futuro nosso, tá certo, do projeto. Bom, já dei o print aí, quem quiser fechar. Pessoal, valeu então. E alguém quer falar mais alguma coisa? Só acho que é um povo tudo bonito e se escondendo atrás da câmera, né, professor? Pois é, Eric, não é, rapaz? É desse jeito, né? É uma timidez remota. Tira Né? outro print, professor, cheguei agora. Professor, tira outra aí, nós estava tudo torto. O pior é que quando eu dou o print, aparece uma mensagem no meu computador. Eu acho que ele está cheio aqui, está lotado já a memória dele. Ele aparece uma... Mas eu consegui. Pessoal, então eu desejo para vocês aí uma boa semana e a gente continua a se comunicar via grupo de WhatsApp, ok? Ok. Valeu, um abraço a todos. Ok.